Muito boa noite, bem-vindo ao Noite Informativa, feito num dia em que destacamos a audição ao ex-candidato a presidente da República, Venâncio Mondlane, hoje ouvido pela Procuradoria-Geral da República no âmbito de um processo-crime que corre contra Venâncio Mondlane, acusado de incitação à desobediência coletiva. A saída de uma jornada de audição de pouco mais, ou quase 10 horas, Venâncio Mondlane disse que não ficou claro dos crimes que pesam sobre si, mas o fator de destaque é a decisão que foi tomada pelo Ministério Público de aplicar uma medida de coação do termo de identidade e residência a Venâncio Mondlane. Vamos ver, em primeiro lugar, e antes de entrarmos para análise e clarificação, tendo em conta que temos juristas convidados ao programa de hoje, vamos ouvir o resumo do próprio ex-candidato a presidente da República sobre a audição e também sobre a questão da responsabilização pela vandalização que aconteceu durante os protestos pós-eleitorais. Foi um encontro cordial, normal. O único problema é que, curiosamente, eu não posso vos responder qual é o crime de que sou acusado. Infelizmente, ficamos essas horas todas e não me conseguiram dizer de que crime sou acusado. Mas fizeram, naturalmente, um batalhão, uma saraivada de perguntas que justificou esse tempo todo. Mas, basicamente, são perguntas que têm a ver com as manifestações. Portanto, a promoção das manifestações, a incitação à violência, ao prejuízo à economia. Portanto, eu respondi esse tipo de perguntas sem saber qual é o crime que sou acusado. E foi-me aplicada uma medida, não é? Foi-me aplicada uma medida, digamos assim, sancionatória ou de limitação, que é o termo de identidade e residência. Isso significa que eu não posso me deslocar sem avisar a Procuradoria, não posso ir mais do que 5 dias fora da minha própria casa, portanto, aquelas questões básicas do termo de identidade e residência. Então, essa que é a minha questão agora, não é? Eu estou, neste momento, com estas limitações, vou, neste momento, namorar um pouco mais com a Procuradoria. Vamos estar um pouco mais próximos nos próximos tempos. Na sua opinião, quem deve ser responsabilizado por esses saques, vandalizações de que é acusado agora pela Procuradoria? Olha, os saques, vandalizações, nós deixamos isso muito bem claro. Eu até agradeci o Procurador hoje, quando ele falou disso, disse, olha, é a pergunta que eu manifesto a minha gratidão profunda, porque tinha que esclarecer o caso. Os saques e vandalizações que aconteceram, toda a gente sabe que eles foram motivados por um fato precedente. Qual foi o fato precedente? Polícia da República de Moçambique, tanto agentes qualificados e bem treinados, fizeram vandalização de armazéns, de lojas e de empreendimentos. E depois convocaram a população faminta para fazer o saque. Disso, como jornalista, melhor do que eu, certamente que já viu os vídeos que se tornaram virais de carros blindados arrombando armazéns e depois dizer à população para entrar e saquear. A população faminta significa que pura e simplesmente foi uma espécie de uma armadilha montada pela própria polícia para, no fim, o resultado ser qual? Os manifestantes são vândalos, são bandidos, são desordeiros. Portanto, está mais do que claro que as questões dos saques e vandalizações que ocorreram, a responsabilidade fundamental foi da polícia. Não só a polícia vandalizou e convocou as pessoas para entrar e fazer o saque, temos imagens de saques que a própria polícia fez para proveito próprio. É o resumo do que disse Venâncio Mondlane esta noite, quando saiu da Procuradoria-Geral da República, depois da audição que foi feita assim. Está comigo por agora Isaú Costa, a quem dou as boas-vindas ao Noite Informativa. Doutor Isaú, para início de conversa e esclarecimento, em que situações há uma decisão de aplicação de uma medida de coação? Sabemos que esta é uma das mais leves. Elas variam do termo de identidade de residência até a privação de liberdade, se tivesse sido esta a decisão. Mas antes de entrarmos para a medida específica aplicada, que fatores levam uma instituição como o Ministério Público a decidir aplicar uma medida de coação? Okay. Boa noite, Tila. Boa noite, telespectadores. É preciso esclarecer ao país
com alguma responsabilidade que esta medida de coação que é aplicada, que é o termo de idade de residência, é lavrada no próprio processo quando estamos perante um arguido que ainda vai ter outros interrogatórios. O que isso quer dizer? É que no final do dia não é porque é uma medida gravosa, é aquilo que a lei assim estabelece, o Código de Processo Penal, no artigo 237, que esclarece que, fim do primeiro interrogatório, porque esse foi o primeiro interrogatório, se o processo tiver que continuar, tem que se aplicar esta medida de coação. Por quê? Para permitir a acessibilidade deste arguido. Isso é que tem que ficar bastante claro. Ou seja, passa uma imagem de que estamos perante uma medida sancionatória ou repressiva. Não, é algo que resulta da lei. O que é importante perceber é que, perante isto que aconteceu hoje, fica claro que ele é arguido de um processo com alguma complexidade que vai obrigar a vários interrogatórios até ocorrer a produção da tal acusação por parte do Ministério Público. Algumas vezes ouvimos falar de medidas de coação quando, por exemplo, o juiz faz a primeira audição e depois aplica uma medida de coação por entender haver riscos, que o risco de fuga, risco de continuação da atividade criminal, são momentos diferentes do processo. Como estabelecer a diferença entre as medidas de coação aplicadas quando a investigação ainda está em curso e as medidas de coação aplicadas por um juiz? Bom, essa pergunta é muito importante e também para esclarecer. É que esta medida de coação que foi aplicada hoje, como eu estava a explicar de forma simples, é derivada destes interrogatórios, deste processo investigativo que está a ser feito agora de forma mais apurada por parte do Ministério Público. O que acontece é que, diferentemente das várias medidas de coação que existem, só para ter uma ideia, esta medida de coação que foi aplicada hoje pode ser aplicada conjuntamente com outras, enquanto que há Quais, outras... por exemplo? Podia ter termo de idade de residência, mas também ter, por exemplo, privação de liberdade, podia ter outras questões. O que estamos a tentar chamar a atenção é que esta medida de coação não é algo sancionatório, é algo que deriva da própria lei, que estabelece que, havendo necessidade de continuar este processo, tinham que fazer um termo de identidade e residência lavrado no próprio processo. Este termo de identidade e residência lavrado no próprio processo tem alguns elementos que ele bem explicou. Um dos elementos é essa questão de não poder se ausentar do domicílio, ou seja, do local que ele indicou, por mais de 5 dias. Sem comunicação. Sem comunicação. Porque é perceptível, porque, como é sabido, porque está a correr um processo contra ele. Em algum momento, a Procuradoria-Geral pode precisar de interrogá-lo ou de chamá-lo para a audição de perguntas e não conseguir fazer a notificação porque ele encontra-se ausente do local, ou seja, da residência que indicou como residência habitual. Então, nós já estamos nesta fase, diria que ainda a fase principal do processo, porque o que está a acontecer agora é, foi-lhe informado que está a ser, e é por isso que fiquei um bocadinho preocupado quando em algum momento ele diz que ficou sem perceber quais são os crimes de que estava mais ou menos exemptado, porque normalmente quando é aplicada esta medida de termo de idade de residência, o arguido já fica a saber mais ou menos do que é que está a ser acusado. Em primeiro lugar, devo anotar um facto importante, que é o Venâncio ter ido à Procuradoria. Penso que algumas vozes da sociedade, algumas opiniões, pensavam que ele não teria a coragem de se apresentar. E penso que o facto dele se disponibilizar e estar de uma forma voluntariosa em ir à Procuradoria é algo positivo, é algo que dá para notar. Por duas razões. A primeira é porque ele quer ser Presidente da República, candidatou-se e tal, e a pessoa que quer ser Presidente da República deve respeitar as instituições, deve respeitar a lei, e tendo sido chamado para uma instituição como a Procuradoria da República, aceitou ir, e eu penso que isso é valorizar aquilo que são as instituições. Em segundo lugar, também, na gíria, a gente diz sempre que quem não deve, não teme. Então, ele sabia que, eventualmente, não tinha algo sobre a sua cabeça
então podia ir se apresentar com naturalidade. Então eu penso que este ato de voluntariamente ir se apresentar à Procuradoria para ouvir o que está a acontecer é muito importante. No meu segundo ponto aqui, tem a ver com duas situações que estão a ser discutidas. A primeira é que ele mesmo afirmou que ainda não sabe qual é o crime do qual está a ser acusado. Isso é muito importante a gente também tentar refletir e perceber de que se trata. E aqui eu penso que é importante que a Procuradoria-Geral da República também apareça a informar de que se trata de facto. Porque informar ao arguido ou à sociedade? Ao arguido, em primeiro lugar, e à sociedade. Primeiro, é que a figura do arguido tem, quer dizer, quando alguém se torna arguido no processo penal é porque reúne alguns requisitos. Ninguém se torna arguido daqui para aqui. Então, pesam sobre essa pessoa não só suspeitas, mas